Olá, tudo bem? Em algum momento da vida você já deve ter ouvido alguém comentar que não gosta de ler. Mas será que essa pessoa foi devidamente motivada para a leitura? Será que ela somente não encontrou uma leitura que lhe cativasse? Atualmente há uma diversidade imensa de gêneros textuais e interfaces de leitura. Nas interfaces, podemos considerar o livro físico e o livro virtual, que podem gerar sensações diferentes de leitura e mobilizar leitores de formas diferentes. Apresentar essas possibilidades é uma tarefa do mediador. Lembrando que a leitura também mobiliza emoções, sentimentos e prazeres. Não é um ato puramente mecânico. Enquanto algumas obras literárias e poéticas trazem lições de vida, outras nos fazem pensar. Algumas obras são conhecidas pelo puro entretenimento que proporcionam, enquanto outras são intrigantes. Muitas obras literárias estabelecem um forte vínculo com o público por meio das histórias que contam ou da mensagem que transmitem. Na questão de gênero, a leitura pode fluir de uma história em quadrinhos até a obra Divina Comédia de Dante Alighieri, um texto narrativo épico escrito em cantos com aproximadamente 140 versos cada um, que descreve a jornada de Dante pelo mundo espiritual, do inferno ao paraíso. Na atualidade, gêneros multimodais podem provocar interesse pela leitura de alguns tipos de leitores, pela sua dinamicidade e interatividade. Multimodalidade se refere ao uso integrado de diferentes recursos comunicativos, tais como o texto verbal, imagens, sons e música em textos multimodais e eventos comunicativos. A linguagem multimodal, no âmbito da cultura digital, pode estar presente em diferentes gêneros textuais, desde que apresente a informação a partir de diferentes elementos midiáticos, animações, design, imagens, vídeos, infográficos, áudios, entre tantas possibilidades. E elas carregam a perspectiva de novas leituras, pois os textos multimodais exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas para construir sentidos. Por exemplo, há gêneros digitais, inclusive romances, que possuem vários hiperlinks que vão de um podcast até um vídeo, o que torna a leitura um ato de navegação também. E o mais incrível é que o leitor pode definir os percursos da leitura que deseja fazer. Aspectos que o mediador deve considerar é como a prática social, que representa crenças, valores, desejos e as relações sociais, pode mobilizar interesse por gêneros textuais específicos, ou seja, as práticas de leitura na vida são muito variadas e dependentes de contexto vivido pelo leitor. Fazemos a leitura de postagens feitas por nossos amigos, em sites de redes sociais, leitura nas postagens em grupos que integramos, em aplicativos de mensagens instantâneas, de reportagens produzidas em sites jornalísticos, entre outros espaços virtuais. Ao explorarmos os novos gêneros literários que surgiram com a informática, tais como poesia eletrônica, narrativas hipertextuais, experiências textuais combinatórias, dentre outras, podemos conquistar aqueles que ainda não são leitores, pois a leitura em meio informatizado ainda é pouco explorada. Em muitos casos, configura-se como uma novidade. Além disso, o computador ou outro dispositivo de acesso à internet pode apresentar-se mais atrativo em alguns aspectos, principalmente para o jovem de hoje que possui um perfil diferente do jovem do século passado. E se eu falar a você sobre filmes e obras literárias, será que elas possuem alguma conexão com a leitura? A intencionalidade do leitor também pode afetar os interesses por gêneros diversos.
Por exemplo, aqueles que gostam de filmes podem aderir à leitura das obras que foram base da adaptação. Obras literárias e filmes não precisam ser elementos antagônicos, sendo que a leitura e o audiovisual, mesmo que formadas por linguagens distintas, são práticas sociais e culturais. A diferença mais acentuada é de que na linguagem cinematográfica, toda informação deve ser visível ou audível. O elemento visual é de extrema importância. A cultura contemporânea é, sobretudo, visual. Uma das possibilidades na mediação é usar a adaptação da obra literária com o objetivo de refletir sobre determinada cultura em uma atividade de reflexão sobre uma leitura que será proposta. É importante destacar que a adaptação de uma obra literária para uma linguagem audiovisual, como a de um filme, não substitui a importância do ato de leitura, mas pode dialogar com ela. O filme, através de sua linguagem audiovisual, dinâmica, envolvente, nos possibilita propor atividades interessantes e mobilizadoras de práticas de leitura. Aqui vai uma dica. Memórias do Cárcere, obra de Graciliano Ramos, adaptada para o cinema em 1984, pode ser usada para propor atividades de leitura da obra literária. A obra também pode ser mote para refletir sobre o contexto histórico da ditadura brasileira ou o cenário prisional, ou ainda a proposta de uma leitura autobiográfica. Por fim, independente de interfaces e formatos usados para a promoção da leitura, destaque-se a importância do uso de estratégias de mediação e conhecimento sobre as características do público leitor. Foi ótimo ter estado com vocês. Um grande abraço.